Aplicaremos agora as equações que foram desenvolvidas nos slides anteriores para estimarmos a troca de calor entre duas e três superfícies constituindo um invólucro. Inicialmente consideraremos situações onde tenhamos duas superfícies apenas, uma situação semelhante à que é apresentada aqui. Neste caso, nós temos a superfície 1 e a superfície 2. Essa superfície 1 é uma superfície completamente plana e, logicamente, aqui não precisamos nem de determinar fator de vista de 1 para 2, porque constatamos que nesse arranjo, toda a energia que é emitida pela superfície 1 vai incidir sobre a superfície 2. Então, podemos falar que F de 1, 2 vai ser unitário. O circuito elétrico análogo ao que está representado nesta figura aqui é apresentado aqui embaixo. Então, nós temos o análogo da superfície cinza, o análogo elétrico dela, representado por este ramo do circuito, a troca de calor por radiação entre a superfície 1 e 2, representada por essa parte do circuito, e a representação da superfície 2, através do seu análogo elétrico, representado por este ramo aqui do circuito. Logicamente, nós estamos lidando com um circuito em série, e quando quisermos determinar, então, a taxa de troca líquida entre as superfícies 1 e 2, bastaríamos considerar os poderes de emissão do corpo negro na temperatura da superfície 1, o poder de emissão do corpo negro na temperatura da superfície 2 e o somatório das resistências que nós teremos ao longo do caminho. Resistência térmica do análogo elétrico da superfície cinza 1, resistência elétrica da troca de 1 para 2 e a resistência elétrica do análogo da representação do análogo elétrico para a superfície 2. O resultado disso, então, vai ser uma equação matemática que vai nos permitir, então, expressar a taxa de troca líquida de calor entre a superfície 1 e a 2. Utilizando, então, o análogo elétrico do circuito visto na figura anterior, nós podemos representar a taxa de troca líquida entre as superfícies 1 e 2, que vai ser também a troca líquida de calor de 1 com o invólucro, que vai ser em valor absoluto igual à de troca de calor da superfície 2, uma vez que o nosso invólucro contém apenas essas duas superfícies. Então, poderemos escrever, finalmente, que a taxa de troca líquida de calor entre essas duas superfícies vai ser representada por sigma T1 à quarta menos T2 à quarta, isso aqui seria a diferença entre EB1 e EB2, e aqui o somatório das três resistências que estão no circuito elétrico por radiação, no análogo elétrico do circuito em série, que representa o diagrama visto no caso anterior. Alguns casos de aplicação da equação vista para duas superfícies são apresentados aqui. Uma primeira situação seria de um arranjo como esse, de termos duas placas paralelas e infinitas, ambas com a mesma área, né? A1 e A2, nesse caso A1 vai ser igual a A2 em temperaturas diferentes e com valores de emissividade ε1 e ε2. Neste caso, considerando placas paralelas e infinitas, os valores ou o valor de F12 seria igual a 1, as áreas seriam iguais. Se a gente introduzir essas considerações na equação que foi derivada no slide anterior, nós obtemos essa expressão matemática que vai nos permitir, então, estimar a taxa de troca líquida entre as superfícies 1 e 2. Aplicando a mesma relação para um arranjo como esse que está ilustrado aqui, de termos dois cilindros longos, concêntricos, nós estamos, na realidade, imaginando situações de cilindro infinitamente longos, de tal forma que a parcela de energia que vai sair dessa superfície do cilindro 1 e vai ser perdida para o exterior vai ser muito próxima de zero. Nós podemos considerar, nesse caso, que F de 1, 2 é igual a 1 e as áreas das superfícies 1 e 2 vão ter a mesma relação entre os raios 1 dividido por raio 2. Substituindo mais uma vez essas considerações na equação que foi derivada no slide anterior, nós temos uma versão para estimar a taxa de troca líquida entre as superfícies 1 e 2, num arranjo semelhante a esse que é apresentado nesta figura. Mais dois arranjos de interesse para nós são das esferas concêntricas. Nesse caso, a esfera 1 é a mais interna, a esfera 2 é a mais externa.
Mais uma vez, nesse arranjo, nós podemos verificar que F de 1,2 é igual a 1, ou seja, toda a energia que é emitida por radiação da superfície 1 vai incidir sobre a superfície 2, e a relação entre as áreas está com a mesma proporção da relação da razão do quadrado dos raios das duas superfícies. Substituindo essas informações na equação que foi deduzida anteriormente, temos finalmente uma equação para estimarmos a taxa de troca de calor entre duas esferas concêntricas com um arranjo semelhante a esse. Finalmente, nós temos um arranjo que é esse que está apresentado aqui. Nós temos uma superfície que está contida num invólucro. Neste caso, teremos que calcular, a ideia é estimar a taxa de troca de calor entre a superfície 1 e a 2. Nessa situação, estamos considerando uma superfície 1 que esteja bem pequena, de tal forma que possamos considerar que a área 1 sobre a área 2 é bem próxima de zero e que essa superfície 1 seja uma superfície convexa. Neste caso, então, o valor de F de 1,2 é unitário e a substituição desses termos naquela equação que foi derivada anteriormente vai nos permitir deduzir essa equação, que é uma equação que temos utilizado desde o início do curso e que agora finalmente temos oportunidade de demonstrá-la. Então, numa situação onde temos um corpo trocando calor com um invólucro que está o envolvendo completamente, a taxa de troca líquida de calor entre esses dois corpos pode ser estimada pelo produto da constante de Stefan-Boltzmann, da área 1, da emissividade do corpo 1 e da diferença da quarta potência das temperaturas absolutas da superfície 1 e da superfície 2. Um conceito particularmente importante relativo à troca de calor por radiação é o conceito de blindagem de energia para radiação. É muito comum, especialmente em indústrias siderúrgicas, nós termos a necessidade, por exemplo, de proteger equipamentos que vão se trabalhar em condições bastante severas, em ambientes onde temos emissão de energia por radiação, por exemplo, proveniente do aço líquido. Em algumas situações também temos os operários que trabalham em ambientes próximos do aço líquido, manuseando, por exemplo, sensores de temperatura ou às vezes fazendo adições de componentes para refino do aço. E neste caso, esses operários eles têm que ter um equipamento de proteção que permita protegê-los da emissão de energia por radiação. Então, neste caso, é comum se utilizar este conceito de blindagem. Aqui, nessa situação, está sendo ilustrada uma situação que geometricamente é bastante simples, mas que dá para fornecer como que este conceito de blindagem funciona. Então, teríamos inicialmente uma situação de duas superfícies trocando calor por radiação. Imagina a situação inicial onde não tivéssemos essa blindagem. Então, teríamos a troca de calor entre duas superfícies planas, 1 e 2, por radiação, com uma expressão de troca líquida, conforme já foi deduzido em slides anteriores. Vocês observem que ao introduzir uma outra superfície, uma terceira superfície, ela pode atuar como uma blindagem por radiação. Aqui essa superfície foi considerada tendo emissividade ε31, o 3 significaria a emissividade associada a essa superfície, e o 1 é a face que está voltada para a superfície 1. E aqui a emissividade 3,2 seria a emissividade da superfície 3 na face dela que está voltada para a superfície 2 que está aqui. É claro que essas emissividades podem ser iguais, mas podem ser diferentes também. Um caso bastante comum de situações onde essas emissividades são iguais são as daquelas folhas de alumínio que são utilizadas na embalagem de alimentos, onde temos uma das superfícies sendo brilhante, a outra superfície sendo fosca, e, consequentemente, nós teríamos valores de emissividades diferentes. Nós podemos, então, construir um análogo elétrico desse sistema, utilizando os conceitos vistos nos slides anteriores. Então, teríamos a troca de calor entre a superfície 1 e a superfície 2, agora com a presença dessa blindagem por radiação. Então, podemos construir um circuito em série, onde teríamos para cada superfície a sua representação através do seu análogo elétrico, e a mesma coisa das trocas de energia por radiação, agora entre a superfície 1 e a 3,
e depois entre a superfície 3 e a superfície 2. Então, o que teríamos aqui? Este ramo do circuito representa o análogo elétrico da superfície 1. Este ramo, entre J1 e J31, a troca de energia por radiação entre a superfície 1 e a 3. Este ramo do circuito é a representação da superfície cinza, que está voltada para a face 1, a superfície 3, a face dela que está voltada para a superfície 1, que seria este ramo aqui do circuito. Depois a troca de calor dessa face 3,2, a representação dela através do seu circuito elétrico, que é essa representação que está apresentada aqui. A troca de calor da superfície 3 com a superfície 2, este ramo do circuito, e finalmente a representação do análogo elétrico da superfície cinza 2, que é essa etapa final do circuito. Se formos calcular então a taxa de troca de calor entre a superfície 1 e a 2, considerando aqui a presença dessa blindagem, nós vemos que em relação ao caso anterior, foram adicionadas uma série de resistências elétricas e que, consequentemente, mantendo a mesma força motriz para transferência de calor e acrescentando resistências elétricas para um arranjo como esse, nós teremos uma taxa de troca de calor menor. O resultado, então, aplicando a formulação do circuito elétrico para o caso anterior, é de obtenção dessa expressão final para a quantificação da taxa de troca líquida de calor entre as superfícies 1 e 2, com a presença daquela blindagem de energia por radiação. Eu coloquei aqui embaixo, só para facilitar a comparação, uma situação onde ε31 e ε32 seriam iguais e falei que este valor é igual a ε3. Então, nessa situação, nós teríamos que a taxa de troca líquida de calor entre 1 e 2 seria expressa através dessa relação. Se formos comparar com o arranjo sem a blindagem, nós teríamos essa equação que está apresentada aqui. Só a título de exemplo e para facilitar as contas, eu vou considerar uma situação onde ε1 e ε2 sejam iguais a 0,5 e uma situação onde colocamos uma blindagem com a emissividade igual a 0,1. Então, no caso, na primeira situação, considerando que os valores de T1 e T2 vão se manter os mesmos, considerando ε1 e ε2 igual a meio, nós teríamos 1 sobre meio, dá 2, mais 2, 4, menos 1, 3. Então, o denominador aqui seria 3. Para uma situação onde introduzimos essa blindagem, nós teríamos 2 mais 2, considerando uma emissividade da blindagem igual a 0,1, este valor aqui seria equivalente a 20. Então, teríamos 2 mais 2 mais 20, 24, menos 2 seria 22, comparando com o caso anterior, onde esse valor aqui deu em torno de 3. Isso significa que a presença de uma superfície com emissividade igual a 0,1 faria a taxa de troca líquida de calor entre as superfícies 1 e 2 cair por um fator de aproximadamente 7 vezes. Logicamente, se introduzirmos multicamadas para representar a radiação, essa quantidade de energia trocada seria significativamente reduzida. E é importante observar também que quanto menor for o valor da emissividade dessa superfície que for atuar como a blindagem, mais efetiva ela vai ser. Isso justifica, por exemplo, nos agasalhos que os operários utilizam nas indústrias, utilizarem um recobrimento de alumínio bem brilhante, bem polido, que vai fornecer um valor de emissividade bem baixo. Isso também é o princípio daquelas proteções que são vendidas para se colocar nos painéis dos automóveis para reduzir a incidência de energia solar sobre o painel. Lá também se utiliza peças com recobrimento aluminizado, bem polido, com valores de emissividade bem baixos, que certamente vai fornecer uma proteção significativa da energia de radiação que incide do Sol sobre os automóveis, particularmente, no caso aí, sobre o painel do automóvel. Analisaremos agora um invólucro composto por 3 superfícies com essa configuração que está ilustrada aqui. Neste caso, temos as superfícies 1, 2 e 3, cada uma delas com a sua respectiva área, sua respectiva emissividade e temperatura.
Se quisermos determinar, então, as taxas de troca líquida entre essas três superfícies, poderemos também, de forma análoga ao que foi feito anteriormente, construir um análogo elétrico para a representação dessas três superfícies. O circuito elétrico análogo, então, pode ser desenhado conforme vai ser apresentado agora. Sugiro que vocês pausem o vídeo agora e procurem vocês mesmos fazer uma representação através de um diagrama de um circuito elétrico que represente esse invólucro que está apresentado aqui. Então, esta representação geraria um circuito conforme o que é colocado nesta figura. Nós teríamos a superfície 1 com o seu análogo elétrico, a superfície 2 e a superfície 3, utilizando aquela analogia do circuito elétrico. E as trocas de calor entre essas diversas superfícies. Então, nós temos um circuito elétrico mais complexo. Para a solução dos valores de troca de calor entre cada um deles, nós montaríamos um circuito ou um sistema de equações lineares, onde as incógnitas seriam os valores de J1, J2 e J3, e a solução desse sistema, então, nos permitiria quantificar as taxas de troca líquida entre as diferentes superfícies que estão compondo este invólucro. Em sala, nós faremos um exemplo numérico para uma situação semelhante a essa que está apresentada aqui. O exemplo que iremos apresentar a seguir vai ser o exemplo de um invólucro com três superfícies, mas onde uma delas vai apresentar a característica de ser uma superfície reradiante. Nós temos aqui, então, uma situação de um invólucro composto com três superfícies, mas uma delas vai ser considerada como uma superfície reradiante. O que é uma superfície reradiante? É uma superfície onde a quantidade de energia que incide sobre ela por radiação é igual à energia de radiação que sai dela. Então, essa superfície pode ser considerada como uma superfície adiabática, que não vai apresentar troca líquida de calor. Uma situação prática onde isso acontece, de maneira aproximada, são as superfícies refratárias em um invólucro. Essa superfície, considerando que a convecção tenha um papel relativamente pequeno, elas podem ser consideradas como superfícies adiabáticas, e aí a representação esquemática do circuito elétrico para esse caso é a que é apresentada aqui a seguir. Nós vemos que em todas as superfícies, a superfície 1 e 2 estão representadas pelos seus análogos elétricos. A superfície R também teria o seu análogo elétrico, mas como ela é uma superfície reradiante ou uma superfície adiabática, não haverá passagem de corrente nesse ramo do circuito. O análogo seria não haver taxa de transferência de calor nesse ramo do circuito. Ou seja, o calor que vai sair de 1 vai incidir sobre a superfície R, mas essa mesma quantidade de calor vai alcançar a superfície 2. Então, neste caso, nós teremos um circuito que vai ter um ramo em série e uma parte do circuito teremos uma representação de um circuito em paralelo. Se lembrarmos dos conceitos de circuito elétrico, nós veremos que trechos em série do circuito, a resistência total é a soma das resistências, e trechos em paralelo, o que temos que fazer é inverter as resistências desses ramos que estão em paralelo, somar o inverso dessas resistências e o resultado final ser finalmente invertido mais uma vez. Isso vai ser feito e o slide a seguir vai apresentar então a expressão matemática representando a taxa de troca de calor entre 1 e 2, utilizando essa consideração do análogo elétrico. Então, a expressão final que obtemos através da consideração do análogo elétrico visto no slide anterior nos permite, então, estimar essa taxa de troca líquida de calor entre as superfícies 1 e 2, considerando que a superfície R era uma superfície reradiante. Então, a expressão final é o valor do poder de emissão do corpo negro das superfícies, nas temperaturas das superfícies 1 e 2, e aqui nós temos a resistência análoga do circuito que foi apresentado na figura anterior. Esses valores de F12 seria o fator de vista da superfície 1 para 2, F1R, fator de vista de 1 para R, F2R de 2 para R. Então, seriam os valores dos fatores de vista das diferentes superfícies envolvidas no invólucro e, logicamente, seriam necessários também os valores das emissividades das superfícies 1 e 2.
O que vamos fazer nos slides finais desse vídeo é aplicar esta equação para um sistema metalúrgico, particularmente para um sistema siderúrgico, onde faremos uma estimativa da perda de calor por radiação do aço contido em uma panela de aciaria. Então, no exemplo que está proposto aqui, nós temos uma panela de aciaria com as dimensões que estão representadas aqui no slide, e o que nos é solicitado é que determinemos a taxa de perda de calor por radiação através da superfície da escória. A temperatura da superfície da escória foi determinada através de medição com pirâmetro óptico. Foi encontrado um valor de 1400 Kelvin. A emissividade da escória é obtida na literatura e o valor de 0,58. Está sendo considerado, então, que a vizinhança da panela se encontra a uma temperatura de 300 Kelvin. As dimensões, então, são a altura da panela, a altura total equivalente a 4 metros, a altura até o nível da escória, equivalente a 3,3 metros, e essa panela é um tronco de cone que tem essa característica, o seu diâmetro varia em função da altura através dessa relação. Quer dizer, se quisermos determinar o diâmetro da panela numa dada altura, basta multiplicarmos o valor do H, expresso em metros, por 0,25, e adicionar 3, e teremos então o valor do diâmetro da panela em uma dada altura. No caso aqui, o diâmetro da base, a altura seria 0, o diâmetro da base dessa panela, 3 metros. O que está sendo solicitado aqui é que calculemos apenas a perda de calor através da camada de escória devido ao mecanismo de radiação. O que faremos na consideração a seguir é considerar que essa borda livre da panela, por ser uma superfície refratária, que nós possamos aproximá-la como uma superfície reradiante. Então, nós poderemos utilizar aquela equação que foi deduzida anteriormente para fazer a estimativa dessa perda de calor devido à radiação. O que faremos, então, para o cálculo da taxa de perda de calor através da escória é considerar a borda livre da panela como uma superfície reradiante adiabática e aí aplicarmos a equação que foi deduzida anteriormente. Aqui, nesse caso, a simbologia vai ser essa: superfície, o índice 1 vai designar a escória, o índice 2 a vizinhança, que vai ser considerado como um invólucro, que está envolvendo completamente a superfície da panela, e o índice R vai designar a borda da panela, a borda livre da panela. Utilizando então os dados que foram fornecidos no enunciado do exemplo, temos a emissividade da escória, equivalente a 0,58, a superfície 2, que representa a borda superior da panela, pode ser aproximada como um invólucro. Nós já vimos em desenvolvimentos anteriores que o invólucro pode ser aproximado como tendo o poder de emissão de um corpo negro, então o seu valor de emissividade vai ser próximo de 1. A temperatura da superfície da escória é 1400 Kelvin, a temperatura da vizinhança 300 Kelvin, e aqui podemos calcular as áreas da superfície 1, que seria a superfície da escória. Na altura dela, o raio equivale a 1,91 metros, consequentemente a área aproximadamente 11,5 metros quadrados. A área da superfície superior da borda da panela vai ter um raio equivalente a 2 metros, que gera uma área de 12,57 metros quadrados. Então, com esses valores, os únicos parâmetros que estão faltantes seriam os valores dos fatores de vista, que vão ser determinados no slide a seguir. Como estamos lidando com superfícies circulares, coaxiais, nós podemos utilizar as relações anteriores, vistas em slides anteriores, para determinação dos fatores de vista. Então, considerando o fator de vista da superfície 1 para 2, nós temos o RI. RI maiúsculo vai ser o R da superfície 1 dividido pela distância que está separando essas duas superfícies. Nós vemos que a altura da escória é 3,3 metros e a altura da panela total 4 metros, então a distância vai ser 0,7. Então, RI maiúsculo vai ser equivalente a 2,73. RJ maiúsculo vai ser o raio da superfície da borda superior da panela, que é 2 metros, dividido por 0,7, 2,86. Podemos calcular o parâmetro S,
e aí determinarmos o valor de f de 1, 2, que nesse caso vai ser 0,73. A partir de considerações do fator da equação da reciprocidade, nós podemos determinar também o valor de f21, que neste caso pode ser estimado através das relações entre as áreas, e o f de 21, então, é aproximadamente 0,67. Estão faltando os fatores de vista de 1 para R e o fator de vista de 2 para R. Para isso, nós poderemos utilizar tanto as relações vistas como somatório de fatores de vista dentro de um invólucro e, novamente, também a relação da reciprocidade para deduzi-los. Considerando, então, os fatores de vistas que foram determinados no slide anterior, nós podemos usar aquela relação válida para um invólucro e dizer que f de 1, 2 mais f de 1R vão ser iguais a 1. Então, o f de 1R vai ser 1 menos 0,73, que é o fator de 1 para 2, que foi determinado no slide anterior, e vai ser equivalente a 0,27. Nós podemos aplicar uma equação semelhante para o f de 2R, que foi determinado que pode ser determinado a partir do f de 2,1. Então, teremos essa relação para expressar o valor de f de 2R. Então, com todos os fatores de vista definidos, nós podemos voltar à equação que foi deduzida para a taxa de troca de calor nesse arranjo que foi apresentado. Então, temos a constante de Stefan-Boltzmann, as temperaturas elevadas à quarta potência, a temperatura da escória, a temperatura da vizinhança, e aqui todas as parcelas de resistências térmicas, com os respectivos, usando os valores das emissividades, das áreas e os fatores de vista que foram determinados. O resultado é uma perda de calor da escória para o ambiente equivalente a 1,35 megawatt. Se desprezarmos a borda livre da panela, aquela superfície R desapareceria e nós poderíamos estimar a perda de calor da escória para o ambiente simplesmente através dessa equação que já utilizamos bastante ao longo do curso. E aí, neste caso, a perda de calor seria ligeiramente superior àquela em situação onde temos a borda livre. Neste caso, teríamos um valor de uma perda de 1,45 megawatt, que seria um valor aproximadamente 7,5% superior ao que foi registrado no caso anterior. É interessante aqui considerar que, durante o processo de manuseio do aço numa panela, em um dado instante ela vai ser posicionada para ser lingotada, e aí, neste caso, a superfície da camada de escória vai migrar do topo da panela, da região próxima à sua superfície, para níveis cada vez menores, o que significa dizer que nós teremos um valor de borda livre cada vez maior e, consequentemente, valores de perda de calor por radiação sucessivamente menores. Se quisermos modelar, então, essa perda durante um processo de esvaziamento da panela, nós teremos que proceder a um equacionamento que vai envolver cálculos de perda de calor que vão ser variáveis ao longo do tempo, uma vez que o nível de aço na panela vai cair e também a massa de aço sendo variável, a queda de temperatura decorrente dessa perda também vai sofrer alterações. Isso se trata de um problema bastante interessante e de uma relevância prática muito grande. Com esse slide, nós encerramos a apresentação sobre a parte de radiação. Como eu mencionei, esses conceitos que foram apresentados aqui representariam um mínimo suficiente para um engenheiro metalurgista desempenhar atividades básicas relativas a estimativas de transferência de calor por radiação, quando isso for necessário. Há uma variedade muito grande de livros relativos à transferência de calor por radiação que serviriam ou que servem de base para aprofundamentos posteriores, caso isso seja necessário.